Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero abrir a palavra do Senhor junto com vocês, em 2 Timóteo, por favor. Segunda Timóteo, capítulo é o 4. Glória a Deus por essa manhã, irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui essa manhã. Os irmãos não têm ideia do quanto eu já fui abençoado por essa igreja, mesmo estando tão longe. Eu venho lá do Capão Redondo, lá do extremo sul. Mas foram muitas as vezes que eu fui abençoado com louvores dessa igreja. Muitas as vezes, agora, principalmente pastoreando, ouvindo o bispo. Então, sou muito grato por poder estar aqui. Eu tinha muita vontade de conhecer a igreja, mas nunca imaginei que conheceria pregando, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. Vamos ler o texto, em seguida eu continuo meus agradecimentos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida já está próximo. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procure vir ter comigo depressa. Porque Demas, amando o presente século, me desamparou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando você vier, Timóteo, me traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem. E eu me vi, fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Os queridos, Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Quero louvar a Deus, irmãos, por algumas pessoas essa manhã. Está comigo a minha esposa, é um privilégio tê-la comigo. Minha esposa é uma grande companheira e me dá o privilégio de tê-la comigo aqui essa manhã. Estou com alguns amigos, o Caio, a Luana, o Jefferson, a Keila. Louvar a Deus pelo Ricardo, tem sido instrumento de Deus, tem abençoado muito a minha vida, tanto com a sua amizade, como também com o privilégio de poder estar aqui essa manhã. E ao bispo, que privilégio de conhecer, bispo, que privilégio. Louva a Deus pela sua vida. Meus queridos, o texto que eu acabei de ler, talvez seja um dos textos que mais fala comigo em toda a Escritura. No Novo Testamento, eu não tenho dúvidas de que essa carta de Paulo, especialmente, é uma das cartas que mais vezes eu visitei na minha vida, de forma que muitos trechos desse texto eu já tenho até decorado, de tanto que fala comigo. Os dias do apóstolo Paulo não estavam fáceis. E não só o apóstolo Paulo, a igreja como um todo estava sofrendo, em linhas gerais. A igreja já vinha sofrendo da perseguição desde os seus primeiros dias. Só que quando Nero torna-se o imperador, isso se torna muito mais intenso, muito mais delicado. Nero tinha alguns receios, e os imperadores, no geral, tinham alguns receios no que diz respeito à igreja. A igreja, às vezes, fazia suas reuniões de forma secreta. E quando fazia suas reuniões secretas, davam a entender que estavam formando certas revoltas populares. A igreja também se recusava a prestar cultos aos imperadores. E isso causava um desconforto entre o povo, entre os imperadores também. E nos dias de Nero, não bastasse todos esses fatores, o ambiente já era hostil à igreja. O próprio Nero tem as suas maldades pessoais, que são terríveis. Nero, um dia,
historiadores dizem, que deseja reconstruir Roma ao seu gosto. E quando assim o faz, ele ateia fogo à cidade. E quando a cidade está pegando fogo, vocês conhecem o ato histórico, ele começa a tocar flauta. E durante alguns dias, os dias em que dura o incêndio, as pessoas estão se perguntando, quem é que causou esse incêndio? Quem serão os culpados por esse incêndio? A acusação, a princípio, recai sobre o imperador Nero, mas ele faz questão de transferir a responsabilidade. E pelo fato das aldeias cristãs não terem sido queimadas naquela ocasião, ele diz, vejam, as aldeias cristãs estão intactas, foram eles que queimaram. E uma grande perseguição se iniciou nos dias de Nero. Uma perseguição tão intensa que os historiadores dizem que caminhos inteiros de cruzes eram feitos nas estradas, com os corpos dos cristãos sendo crucificados. Há comentaristas que chegam às vezes de dizer que o jardim do Nero, o jardim do palácio, era iluminado com tochas vivas, que eram os corpos dos cristãos sendo empalados. E o empalamento é uma morte terrível. É quando se crava uma estaca no chão e o corpo é transpassado, fica suspenso no meio da estaca. Crentes de todos os lugares estavam sendo assassinados, estavam sendo perseguidos, estavam enfrentando a mais dura perseguição até aquele momento. E nesse contexto o apóstolo Paulo é preso. O apóstolo Paulo, ele que se dedicara aos gentios durante um considerável período da sua vida, está agora preso nas mãos de Nero. E ele não era a primeira vez que estava preso, era a segunda. Na primeira vez, Paulo estava preso numa casa. Ele tinha certa liberdade de receber pessoas em sua casa. Ele escreveu cartas de uma casa em Roma. Ainda que estando sob a tutela de vários soldados romanos durante um bom tempo, ele tinha uma certa liberdade de receber amigos, de fazer as coisas. Só que agora o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre o sofrimento que ele está passando nessa carta. Essa carta, ele passa a dizer, eu estou preso agora como um malfeitor. Eu estou sendo considerado um criminoso. E William Hendrickson diz que ele estava preso em um lugar que era denominado uma masmorra, um lugar subterrâneo, um lugar úmido, um lugar frio, um lugar solitário, um lugar que poderíamos equiparar nos dias de hoje a uma solitária. O apóstolo dos gentios, o homem que dedicou anos e anos da sua vida a várias igrejas, a pregação do evangelho, ele que viveu uma conversão maravilhosa, está agora nos últimos dias de sua vida preso como um criminoso, preso como um malfeitor, e passando uma série de problemas, os quais ele relata nessa carta. Essa carta, entre outras coisas, se torna tão especial para nós, porque nela estão as últimas palavras do apóstolo Paulo. Nela estão parte dos sentimentos que ele estava passando nesses últimos dias de sua vida. E Paulo, não bastasse estar preso, não bastasse a perseguição, ele começa a perceber o seguinte, que as igrejas da Ásia, para as quais ele tinha dedicado boa parte de sua vida, estão o abandonando. E o capítulo 1, versículo 15 diz exatamente isso. Bem sabes isso, Timóteo, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Então ele vê o trabalho para o qual se dedicou anos e anos, escorrendo pelos seus dedos, escapando, perdendo. Paulo está preocupado porque ele tem a sensação de que não haveria uma continuidade, não haveria pessoas para continuar o trabalho que ele havia iniciado. E não só isso, Paulo também tem algumas preocupações pessoais. Ele diz, olha Timóteo, eu quero que você venha me ver depressa e quando vier me traga uma capa. E aparentemente Paulo está com certo receio de morrer de frio. E tanto é que ele pede, Timóteo, venha me ver antes do inverno. Porque o receio dele era que chegado o inverno, se não houvesse a capa, se não houvesse o amparo, possivelmente o apóstolo dos gentios, aquele que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, estaria com a possibilidade muito séria de morrer de frio, de morrer na umidade do lugar onde ele estava, de morrer numa solidão terrível. Além disso, ele está preocupado pelo fato de, nos seus últimos dias, ele não tem sequer muitas atividades por fazer. Então ele diz, Timóteo, quando você me vier, quando você quiser vir aqui me ver, me traga livros, me traga pergaminhos, porque ao menos nesse último tempo eu quero ter livros, eu quero ter alguma coisa para ler pelo menos. Veja, irmão, nós estamos falando sobre um homem que é o maior depois de Jesus. Pregou, se dedicou, viagens missionárias, quantas igrejas plantadas, quanto material disponibilizado para nós. Ele está enfrentando abandonos e ele diz para Timóteo, Timóteo, eu quero que você venha depressa porque o Demas,
Demas, que antes um cooperador na obra, Demas, que antes citado como alguém que me ajudava, ele se apostatou. Ele, amando o presente século, foi para Tessalônica. Outras pessoas que poderiam estar comigo se ocuparam. O Crescente foi para a Galácia, o Tito para a Dalmácia. A única companhia que me resta é o Lucas. Eu estou enfrentando um processo de abandono de amigos que antes estavam comigo. Timóteo, não só isso, toda a igreja da Ásia me abandonou. E Paulo está pensando em todas essas coisas, irmãos, dentro de uma masmorra, e sabendo que de lá ele não sairia para outro lugar a não ser a morte. Ele sabia que não teria mais liberdade. Ele só está esperando para saber qual seria o veredito de Nero. Se ele ia morrer enforcado, se morreria decapitado, se morreria crucificado. A certeza que Paulo tinha era essa: eu vou morrer. Eu vou morrer. E para piorar tudo, Paulo estava sempre pensando num sucessor, pensando em alguém que poderia continuar a obra quando ele partisse para a eternidade. Essa pessoa na qual Paulo está apostando é um jovem chamado Timóteo. Um jovem que nesse tempo tinha aproximadamente 30 anos. E um jovem que tinha algumas restrições. Um jovem que tinha algumas dificuldades. Primeiro, Timóteo era jovem demais para a função que ele estava exercendo. Estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma grande igreja. Timóteo tinha problemas de saúde consideráveis, dores no estômago. E Paulo dá conselhos na primeira carta para ele lidar melhor com as dores no estômago. E além de tudo, Timóteo parece ser uma pessoa muito tímida. Paulo fala que ninguém despreze a tua mocidade, rapaz. Olha, e que antes o recebam, que antes o considerem um obreiro fiel. Ele está falando, olha, Deus não te deu um espírito de timidez. Timóteo, você além de tudo tem esse problema de timidez. Mas irmãos, às vezes na continuidade da obra, Deus escolhe justamente pessoas que têm uma série de problemas, uma série de defeitos, uma série de restrições. Qualquer um poderia ter continuado aquela obra, mas Deus designou, o apóstolo Paulo escolheu que quem continuaria aquela obra era Timóteo. Paulo aposta nele, ensina ele, cuida dele. Só que Paulo está começando a perceber uma certa apostasia no Timóteo. O Timóteo já não era o mesmo. O Timóteo já não era tão dedicado como antes. O Timóteo já não era a mesma pessoa que abraçava a causa do evangelho como antes. Essa carta é o documento final de Paulo, chamando Timóteo de volta para o foco. Chamando Timóteo de volta para o cerne do evangelho. Ele está percebendo, a Ásia me abandonou. Ele está percebendo que está prestes a morrer. E a continuidade precisava ir para as mãos de um jovem. E esse jovem para o qual Paulo estava apostando, está desanimado. Está querendo parar. Está com vergonha. Todas as cargas que antes vinham sobre as costas largas do apóstolo Paulo estão vindo sobre um jovem de 30 anos, inseguro e com uma série de problemas de saúde. Paulo escreve essa carta para chamar Timóteo de volta. E essa manhã, irmãos, eu quero enumerar pelo menos 3 conselhos, 3 estratégias de Paulo para chamar Timóteo de volta para o foco. E o meu desejo é que o Espírito Santo, é que o Senhor também chame pessoas aqui de volta. Também nos faça voltar para o foco de onde talvez não deveríamos ter saído. Talvez tribulações, talvez pesos, talvez coisas do nosso tempo, talvez pensamentos do nosso tempo estão fazendo você pouco a pouco se afastar. O Senhor está te chamando, o Senhor te quer perto, o Senhor te deseja de perto. Primeira coisa que Paulo fala: Timóteo, eu desejo muito te ver, rapaz. Eu estou preso aqui, eu estou em vias de morrer. Eu estou confiando a continuidade do evangelho em suas mãos. E eu digo a você o seguinte, Timóteo: todos os dias eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura, de que todo dia eu oro por você, Timóteo. Todo dia eu oro por você aqui dentro da prisão. E quando eu oro, eu me lembro de uma fé não fingida que você tinha. Isso me remete, irmãos, ao início da fé de Timóteo. Paulo fugiu da cidade de Icônio, onde ele seria apedrejado. Ele corre para Listra e lá começa a pregar a palavra. Havia um paralítico no meio da sinagoga em Listra, do local onde ele estava pregando. E ele olha e vê que o rapaz tem fé para ser curado. Ele determina, levante. O rapaz anda. E todas as pessoas em Listra começam a querer adorar Paulo e a Barnabé. E o texto diz que Paulo, com muito custo, convence: nós não somos deuses, nós fizemos isso em nome de Jesus. Veja, o povo de Icônio, que antes queria apedrejar Paulo, era uma cidade vizinha, desce. O que eles fazem? Eles apedrejam o apóstolo. Eles convencem as multidões a espancar o apóstolo. E o texto em Atos diz que ele é arrastado para fora da cidade, porque entendem que ele estava morto. Paulo
está sendo arrastado para fora da cidade, considerado morto por um médico chamado Lucas. Ele está sendo arrastado para fora da cidade sem esperança de voltar. Mas o texto diz exatamente assim: os discípulos o rodearam, os discípulos o cercaram, possivelmente os discípulos oraram, e Paulo voltou novamente para Listra para pregar a palavra. Igreja, eu não quero fugir do contexto onde eu estou falando, mas veja que força que tem quando a igreja cerca alguém. Paulo estava sendo arrastado para fora como morto. Paulo já havia sido considerado morto pelos que estavam à sua volta, tanto que pararam de apedrejar e arrastaram. Quando a igreja cercou, quando os discípulos oraram, quando os discípulos cercaram, ele que estava considerado morto voltou para pregar a palavra na cidade. Deixa eu dizer uma coisa, nós talvez não estejamos percebendo o poder que Deus nos deu quando a gente cerca alguém de oração, quando a gente cerca alguém de intercessão, quando a gente cerca alguém sabe, aquele clamor dizendo: Senhor, levanta, Senhor, pode estar prestes a morrer, Senhor, pode estar numa situação irreversível. Quando a igreja cercar, vai levantar. Quando a igreja cercar, vai voltar a pregar. Quando a igreja cercar, pessoas que estão dadas como mortas vão ter a chance de voltar e entrar pela porta da frente de novo. Esse é Paulo. Paulo entra pela cidade. E naquela cidade de Listra havia um jovem chamado Timóteo. Eu imagino, o texto não diz, os olhos do menino Timóteo brilhando e dizendo: como pode amar tanto uma causa? Como pode amar tanto o evangelho ao ponto de ser apedrejado, ser arrastado para fora? Na chance que tem, ele volta para pregar. Timóteo disse: é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é esse evangelho que eu quero para a minha vida, é essa garra que eu quero, é esse nível de amor, é essa profundidade que eu preciso. Timóteo está com os olhos brilhando e desejoso de ser também obreiro, desejoso de ser também pregador da palavra. Paulo sai para a segunda viagem missionária, e quando sai para a segunda viagem missionária, ele passa em Listra. Todas as pessoas no entorno estão dizendo: aquele menino para o qual você pregou, aquele jovem que o pai não é crente, aquele jovem que tem a avó e a mãe sendo crentes, ele está cheio de Espírito Santo, ele dá testemunho aqui nesse lugar. Paulo, você quer o conselho? Leve esse rapaz para caminhar com você. O tempo passou, irmãos, e tendo passado o tempo, aquele brilho nos olhos de Timóteo se foi. Os sonhos ministeriais que Timóteo tinha já não estão com ele. E Paulo está dizendo: eu oro todo dia, Timóteo, lembrando da fé não fingida que está em você. Igreja, me permita aplicar. Há pessoas que no decorrer do tempo vão perdendo o brilho nos olhos na caminhada. Talvez no início da fé você almejava coisas, você almejava ser usado, você almejava ser uma bênção. Só que o tempo vai passando e levando com ele o brilho nos olhos, o entusiasmo, a chama, o primeiro amor, a expectativa, a alegria de estar na casa do Senhor. Só que hoje, irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor, eu não tenho dúvidas, Deus me trouxe de Capão Redondo para falar para alguém neste lugar. É tempo de trazer à memória a fé não fingida que há em ti. É tempo de resgatar aquele brilho nos olhos que talvez no decorrer do tempo se perdeu. É tempo talvez de você voltar a louvar com o mesmo entusiasmo de antes. Talvez seja tempo para muitos dos que estão aqui de você voltar. Timóteo, lembra do início da fé, lembra da expectativa do início, o coração sonhador, o coração ansioso por estar na presença de Deus. Igreja, é com muito respeito a vocês, é com muito respeito a esse púlpito. Igreja do Senhor, o tempo passa e com ele nós vamos adquirindo uma fé fingida, nós vamos adquirindo uma certa mecânica de culto. A gente sabe a hora de levantar a mão, a gente sabe a hora de glorificar, a gente sabe a hora de celebrar, a gente sabe a hora e até os meios de parecer que estamos bem, os meios de parecer que estamos crentes, de que estamos sentindo algo. Só que Deus é conhecedor de quem nós somos e Ele está dizendo: olha, essa fé é fingida, essa fé não é a fé que eu espero, essa prática de culto não é a prática que eu espero. Eu quero trazer à memória a fé não fingida que há em você. Deus está te chamando essa manhã para isso. Eu quero trazer à memória a fé não fingida que há em ti, o choro não fingido, a glorificação não fingida, a celebração não fingida, a devoção não fingida, a devoção que não é fruto de uma mecânica que você aprende, a devoção que não é fruto apenas de uma coreografia de culto, é sinceridade, é coração aberto, é o primeiro amor que o Senhor nos chama a reacender essa manhã. Celebra Ele, essa é manhã de renovação, essa é manhã que o Senhor está nos chamando e dizendo: volta para a fé não fingida, volte para a fé não fingida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A primeira coisa, Paulo está chamando Timóteo a olhar para três coisas. A primeira delas é: Timóteo, lembre de quem você foi no começo da caminhada. Lembre de quem você foi no início da sua fé. Igreja, me permita contar um breve testemunho.
Bispo Ivo, eu me lembro que eu nunca quis pregar, irmão, na vida. Eu ouvia vocês aqui, eu queria era cantar, irmão, certo? Só que aí Deus usava, né? A gente é pentecostal, especialmente, eu fui muito culto e chegava pessoas e diziam assim, ó, você vai ser pregador. Tá ali, irmão Caio sabe. O irmão Caio foi uma influência na minha vida muito grande e fez parte da minha conversão. E o louvor fez muita parte. E eu pensava comigo, o negócio é cantar, irmão. Irmão, eu me lembro que todo lugar que eu ia, Deus usava a pessoa, você vai pregar. Irmão, eu não queria. E tanto não queria que quando me tornei líder de jovens, eu andava com uma Bíblia pequena, e não era porque tinha vergonha. Era porque eu pensava, quem anda com Bíblia de estudo é pregador. Eu vou andar com a Biblinha pequena que ninguém vai me dar nem palavra, né, nem saudação, nem nada. Irmão, eu me lembro que o que me fez começar a pregar a palavra foi uma situação que era a seguinte, eu tinha um tio muito próximo, mais próximo até do que pessoas, outras da minha família. E eu me lembro que esse tio, ele se converteu pouco tempo antes de morrer, ele teve um câncer de próstata muito severo. Ele lutou com esse câncer 3 anos. Ele não conseguia ir para a igreja. E de certa forma ele queria que toda vez que eu pregasse, que eu entrasse na casa dele, eu pregasse a palavra. Foi a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei, uma Bíblia Thompson. Irmão, aprendi a pregar. A verdade, eu nunca quis. Mas as primeiras vezes que eu preguei na vida foi pregando para um homem definhando numa cama. E dizendo, eu quero esse Jesus que você prega. Irmão, o entusiasmo daquele irmão era tanto, do meu tio, era tanto que eu pisava na porta e eu dizia, Pai do Senhor, tio. Ele da cama que estava, sabendo que eu ia pregar, chorava. Veja, o tempo pode passar e com ele a gente perder certas essências. O tempo pode passar e com ele a gente profissionalizar certas coisas. Lidar com naturalidade, com o púlpito, com a palavra, com Jesus, com Deus a palavra. Mas irmão, é essas raízes que nós precisamos sempre ter junto conosco. Como foi o teu começo? Como foi o início da tua caminhada? Claro, nós avançamos em muita coisa, a gente aprende muita coisa, mas aquela devoção do início a gente não pode perder. Aquela devoção dos primeiros dias a gente não pode esquecer. Certa vez Deus falou com Israel e Ele disse, eu me lembro de ti, eu me lembro da tua afeição, eu me lembro de como você me seguia por um deserto, uma terra não semeada. Então Israel era a primícia do seu Deus. Só que o tempo foi passando, as pessoas foram perdendo o encanto, foram perdendo o brilho. Eu termino esse tópico dizendo, o Senhor novamente está te chamando para essa fé não fingida. O Senhor está te chamando novamente para uma fé sincera, uma fé integral, uma fé que não tem mecanismos para mostrar nada. Senhor, é o mesmo Lucas de quando pregava para o meu tio com uma Bíblia, sem mesmo saber tanta coisa que estava fazendo. Senhor, é aquela chama no coração que nós precisamos resgatar. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É tempo de voltar, é tempo de reacender, é tempo de viver novamente esse entusiasmo em nome de Jesus. Segundo, o que é que Paulo está também chamando Timóteo a considerar? Eu trago à memória a fé fingida que há em ti, fé não fingida, irmão, me perdoe, a qual habitou primeiro na tua avó, habitou na tua mãe, e eu tenho certeza que habitou também em você, habita também em você. Veja, Paulo está remetendo para uma fé herdada. A sua avó era crente, a sua mãe era crente. Eu tenho certeza que não vai ser na sua vez que vai parar. Veja, o capítulo 2, ele ainda chega às vezes a dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confie a homens fiéis, para que ensinem outros. O que Paulo está dizendo? Você recebeu, Timóteo, o evangelho integralmente, você recebeu tudo, foi confiado em suas mãos. Timóteo, a sua fé foi herdada. Timóteo, não foi você que decidiu receber e buscar, não, você herdou. Foi da tua avó, foi da tua mãe, está na sua mão, e você tem que passar para outras mãos. Igreja do Senhor, vocês estão comigo, amém? A figura que Paulo usa aqui, irmão, se assemelha muito à figura de uma tocha olímpica, usando um termo aqui. Lembra quando veio a tocha para o Brasil? A ordem era, você vai correr com a tocha até um certo ponto, entregar na mão do próximo, e esse próximo vai conduzindo, não é assim? E a ideia é você ter que manter a tocha acesa enquanto você corre com ela nas mãos. E passar para a próxima pessoa ainda com a tocha acesa. Tentar apagar, jogar a água. Mas a missão de todo mundo que carrega é manter acesa. Até o dia da abertura, em que o estádio se abre, a pessoa vem com a tocha na mão e acende o fogo olímpico. Paulo estava dizendo a mesma coisa para Timóteo. Timóteo, você recebeu a chama acesa da sua avó. Você recebeu a chama acesa da sua mãe.
Agora que a chama está na sua mão, a tocha está na sua mão, não deixa apagar na sua vez. Não deixa apagar na sua vez. Igreja, eu sinto um temor muito grande ao dizer isso. Igreja, estamos diante do Bispo Ivo. O Bispo Ivo, eu não tenho dúvida que está passando uma tocha acesa para a nossa mão. Eu não tenho dúvida de que antecessores a mim, essa semana perdi minha avó, eu não tenho dúvida que eu recebi a chama acesa da mão da minha avó. Eu não tenho dúvida de que as gerações anteriores nos passaram integralmente. Deixa eu declarar uma palavra: não pode se apagar na nossa vez. Não pode se perder na nossa vez. Não pode, irmão, a nossa geração ser marcada como a geração do declínio, a geração em que se perde, a geração em que as coisas não se mantêm acesas. Em nome de Jesus, Deus está te chamando, carrega a tocha, leva a tocha, vá adiante com ela, não pode se apagar na sua vez. Igreja, há palavras terríveis acerca do nosso tempo, acerca da nossa geração, acerca dos nossos dias. Há pessoas que dizem que essa sim é a pior geração de crentes de todos os tempos. Mas, meu irmão, há certas palavras que eu tenho dificuldade de admitir. Porque não pode ser na nossa vez que a chama vai se apagar. Não pode ser na nossa vez que a pregação do Evangelho vai cessar. Não pode ser na nossa vez que a pregação do Evangelho não vai continuar. Igreja, em suas mãos está uma tocha. Deus está te convidando a ir até o fim com ela. Deus está te convidando a passar para a mão dos seus essa tocha. Deus está te convidando a passar para a mão dos seus filhos essa tocha. E em nome de Jesus eu declaro uma palavra: não vai se apagar, não vai cessar. A chama não vai se perder. O Senhor confiou na nossa mão, e no que depender de mim eu vou até o fim. Eu quero cumprir tal qual diz a palavra. Tu, porém, vai até o fim. A nossa geração não vai deixar a tocha se apagar. Eu sinto uma graça de Deus para dizer isso, igreja. Essa fé que foi herdada, essa fé que recebemos dos nossos pais, essa fé que recebemos de gerações anteriores, meu irmão, é com muito amor que eu digo a vocês, eu estou com 27 anos, talvez carregarei essa tocha por muitos e muitos anos, mas de bom grado eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui para carregar, eu estou aqui para ir com ela, eu estou aqui para ir mais longe, eu estou aqui para gerações futuras, e até a tua volta, a chama não vai se apagar, não vai se apagar. Em nome de Jesus, receba força para carregar essa chama. Em nome de Jesus, receba força para não apagar o fogo na sua vez. A nossa geração é a geração que vai continuar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, não nos tomem como pessoas assim. Há perspectivas acerca do Evangelho que são muito tristes. Há institutos de pesquisa que dizem que metade dos adolescentes e dos jovens que estão na igreja hoje, daqui a 10 anos não estarão mais. Há estatísticas que mostram um aumento do número de jovens nossos que estão saindo da igreja para as drogas. Eu não estou me referindo a pessoas de fora. Estão dizendo acerca da nossa geração: não vai ter continuidade, não vai ter geração seguinte. Mas em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, através de Jesus, está nos chamando hoje. Eu quero te trazer à memória que a fé que a sua avó te deu, a tua mãe te deu, não vai parar na sua vez, não vai parar na minha vez, não vai ser na nossa geração. Pelo contrário, em nome de Jesus, essa chama vai se acender, essa chama vai estar conosco até o final. Glória a Deus. Último ponto, irmão. A coisa que mais me chama a atenção, claro, é trazer à memória a fé não fingida, é também confiar essa fé a outros, mas é também o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu me pego muitas vezes pensando em como o apóstolo Paulo estava se sentindo nesses dias, vendo o trabalho das suas mãos se desfazer, vendo o trabalho das suas mãos se esvaindo, vendo pessoas o abandonando. Só que as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo se constituem para nós hoje um grande exemplo. Ele diz: eu já estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está prestes a chegar. Paulo está no final da sua vida. Paulo sabe que vai morrer. Paulo sabe que não sai de lá mais para pregar em lugar nenhum. Paulo sabe que os seus últimos dias seriam naquela masmorra. Ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Eu vou ser derramado, eu vou ser martirizado, tal qual uma oferta líquida, uma libação. O tempo da minha partida está próximo. O meu barco está prestes a desatracar daqui para ir de volta para o meu destino, para ir ao porto seguro, para a eternidade. Mas tendo vivido tudo o que eu vivi, eu chego a uma conclusão:
eu combati um bom combate. Ô igreja, é difícil eu ler esse texto sem que esse texto mexa comigo demais. Porque Paulo poderia ter dito, eu combati o combate. Ele poderia ter dito, eu combati o árduo combate. Ele poderia ter dito, o combate é extenso, é pesado, é cansativo. Só que ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, eu não vou te iludir. Pessoas vão te abandonar, Timóteo. O Alexandre Latueiro vai te causar males. Timóteo, existem pessoas que a conversa deles são como gangrena no corpo de Cristo e você vai ter que lidar com elas. Timóteo, existem pessoas que no lugar de te ajudar vão te atrapalhar. Alexandre Latueiro estará lá. Mas Timóteo, o combate é bom. É bom. Timóteo, vai ter dias que você vai enfrentar afogamentos como eu enfrentei. Vai ter dias que você vai ser picado por uma cobra e acusado de ser feiticeiro. Vai ter dias que vão te acusar de ser um paroleiro, um tagarela, como fizeram comigo em Atenas. Mas eu não olho para trás pensando na minha vida, que vida pesada, que vida terrível, que vida que eu não aconselho, não. O combate é bom, Timóteo. Igreja, ouça o que eu vou dizer. No que diz respeito a ser cristão e ser discípulo de Jesus, há uma série de exigências. Jesus fez uma parábola acerca da previdência. Ele disse, se você não estiver disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, até sua própria vida, você não é digno de mim, você não é meu discípulo. Se você não tomar a cruz, você também não é discípulo. Mas veja, ninguém que se dispõe a ser discípulo, tendo encontrado todas essas exigências que o Evangelho tem, olha e diz, eu me arrependo de ser discípulo. Não. O discipulado exige de nós a vida inteira. Exige o tempo, exige a saúde, exige o bem-estar, mas é um jugo suave, um fardo leve por causa daquilo que a gente tem, quando a gente abraça esse discipulado. Paulo está dizendo o seguinte, eu enfrentei tudo, mas eu não olho para trás dizendo, ó vida terrível que eu escolhi, ó vida pesada que eu escolhi, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito. Ele diz, não, se eu precisasse passar por afogamento de novo eu passava, se eu precisasse ser apedrejado de novo eu era, se eu precisasse enfrentar oposições das igrejas que eu enfrentei, eu enfrentava de novo. Se eu precisasse chegar em Éfeso e tendo pregado por tempos, as pessoas gritarem durante 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, eu enfrentaria tudo de novo, porque o combate é bom, o combate alegra, o combate, ainda que sendo pesado, tem do nosso lado um Jesus que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece. Jesus está chamando pessoas aqui essa manhã dizendo, talvez o combate é pesado sim, é cansativo sim, mas é bom militar pela causa de Cristo, é bom se gastar e se deixar gastar por isso. Então eu quero te convidar a junto comigo dizer, olha Senhor, os meus melhores anos eu quero te dar, a minha saúde eu quero te dar, a minha voz eu quero te dar, a minha juventude eu quero te dar, o meu pulmão eu quero te dar. O combate é bom, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus. A conclusão de Paulo é essa, eu combati, mas valeu a pena combater, eu combati, mas foi prazeroso combater. Igreja do Senhor, o Senhor está nos encorajando essa manhã a combater esse bom combate, em nome de Jesus. Igreja, a gente pode vir para a igreja cansado, mas nunca eu venho para a igreja pensando, ou escolha ruim foi ser crente. A gente pode, irmão, ensaiar, e que cansaço que dá ensaiar, mas nunca ensaiando e dizendo, ô vida ruim, ô vida... Não, é gostoso fazer as coisas para Jesus. A gente pode ir lá botar horas e horas, talvez preparando uma palavra, preparando uma mensagem, e alguém diz, você poderia estar fazendo um curso, você poderia estar melhorando profissionalmente, você poderia estar fazendo todas as outras coisas, mas veja, que gostoso que é estar diante da presença de Deus e dizendo, Senhor, ilumina minha mente, Senhor, eu quero passar mais tempo contigo. O combate é bom, o combate é bom. Receba essa palavra em nome de Jesus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas a todos quanto amarem a promessa da sua vinda. Paulo está dizendo, nesse combate que vocês estão lutando, nessa carreira que é a fé cristã, vocês não têm primeiro colocado, o importante é quem chega. O importante é quem vem até o final. O importante é que, irmão, às vezes na caminhada cristã, há momentos que a gente se cansa, há momentos que a gente para, há momentos em que a gente não quer caminhar mais. Aí vem aquele texto de Hebreus capítulo 10, aí lá do versículo 36 até o término do 12, é um sermão do escritor aos Hebreus para perseverança. Ele diz, olha, por causa da fé pessoas foram esmagadas, por causa da fé teve pessoas que se recusaram a ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da fé teve gente que perdeu tudo, por causa da fé teve gente que apagou a força do fogo. Mas veja, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, esses mártires, deixemos todo embaraço,
e o pecado que tão de perto nos rodeia aí, continuemos correndo para a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que o escritor está dizendo? Há um momento da corrida em que você pode cansar, mas veja, na linha de chegada já está o Senhor Jesus te esperando. E na linha de chegada há um Senhor Jesus te esperando com uma coroa de justiça. E a coroa de justiça não é só para quem chega primeiro, é para todo mundo que chegar. O Senhor está nos convidando, vá até o fim, não desista, não desista, não pare. Talvez hajam pessoas aqui que entraram essa manhã desanimadas, cansadas, querendo largar o evangelho, querendo parar, talvez pelas lutas, talvez pelos pesos, mas olha o exemplo de Paulo. Paulo está terminando a vida dizendo, olha, eu combati esse combate, e eu sei que há uma coroa de justiça reservada para mim, então não pare, Timóteo, não pare, Timóteo, há uma coroa na linha de chegada te esperando. Receba isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Celebra ele, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Partindo para a minha conclusão, gostei disso aí, irmão, coisa boa. Irmão, eu estou tentando ensinar os meninos lá na igreja, lá, o tecladista já ficou bom, que eles não estejam vendo isso, meu Deus, aí vamos lá. Procure vir ter comigo depressa, Timóteo, porque o Demas me desamparou, e tendo amado o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, o Tito para Dalmácia. Irmão, olha a quantidade de abandonos que Paulo está enfrentando, alguns por necessidades da obra, outros por pessoas que o desamparam, gente que recua. Eu lembro de estar vivendo um período difícil na igreja onde eu estava pastoreando, a primeira igreja. Houve uma situação, uma liderança saiu, irmão, e levou um monte de gente embora. Irmão, que tristeza que dá no coração do pastor uma coisa dessa. Eu não sou pastor há tantos anos, mas eu já vivi. Aí um dia eu ouvi, tem um irmão que eu gosto muito de ouvir, irmão Ricardo também, é o Bispo Ximenes. O Bispo Ximenes, quando ele lê esse texto, ele diz, olha, o Demas foi para Tessalônica, o Crescente para Galácia, o Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Irmão, Deus sempre deixa um Lucas. E o Lucas é a pessoa certa para o momento que você precisa. Irmão, para aquele momento que Paulo estava vivendo, não era um Apolo letrado que ele precisava. Não era um Pedro ousado apenas que ele precisava. Não era apenas outros cooperadores como Barnabé, um pacificador, um encorajador. Para aquele momento que Paulo está velho, cansado, enfermo. Olha como Deus é. Deus deixa exatamente o Lucas. Exatamente o Lucas. Eu quero declarar uma palavra. E o Senhor me toca para dizer. Na medida que você for discípulo, haverão rompimentos na sua vida. Pessoas vão te deixar, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te largar. Só que, irmão, Deus vai deixar as pessoas certas ao seu lado. Deus sempre deixa um Lucas, e o Lucas é tudo o que você precisa para o momento mais difícil. Igreja do Senhor, eu não os conheço, mas é possível que no decorrer da nossa caminhada uma série de saídas ocorram, e saídas que nos abalem. Mas Deus é mesmo quem permite. O Demas vai, o Crescente vai para um lado, o Tito vai para o outro. Mas Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus sempre deixa um Lucas. E eu declaro essa palavra sobre vocês. Deus vai deixar a pessoa certa do teu lado. No momento de maior turbulência, quando você pensar que não tiver ninguém, um Lucas vai te abraçar e dizer, eu estou aqui para curar suas feridas, eu estou aqui para abraçar a causa com você, eu estou aqui até o final. Eu não sou tão qualificado tanto quanto outros que são, mas eu, Lucas, eu estou aqui para curar, eu estou aqui para ser o amigo certo na hora mais difícil. Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã, e eu sinto graça de Deus para dizer, Deus vai deixar um Lucas do seu lado, e esse Lucas vai ser a pessoa certa, vai ser a pessoa suficiente, vai ser a pessoa que vai cuidar, vai ser a pessoa que vai te dar graça para você ir até o fim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais 2 pontos e eu finalizo. Quando você vier, Timóteo, me traga a capa que eu deixei em Troade, na casa do Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. O homem chamado Alexandre Latueiro me causou muitos males. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Cuide-se, guarda-te também dele. E aqui vem um dos textos que mais me fere na vida de Paulo, e eu fico me perguntando que evangelho que a gente vive e como ele viveu. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Amém? Paulo, irmãos, ele teve uma audiência preliminar com Nero. E às vezes uma das coisas que mais me fere ao pensar no apóstolo Paulo nesse texto é como ele tinha certas expectativas acerca da igreja que não foram atendidas. Paulo se assenta no tribunal,
E ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Esse texto denota uma expectativa de Paulo. Talvez Paulo pensou: vai vir alguém de Filipos, vai vir alguém de Éfeso, onde eu passei 3 anos da minha vida. Talvez virá alguém de Corinto, talvez algum amigo, talvez alguma pessoa. A audiência começa, nenhum crente chega. A audiência tem o seu andamento, ninguém chega. A audiência tem a sua finalização, e Paulo está talvez o tempo inteiro olhando para uma porta, esperando que alguém pelo menos apareça lá para se condoer com ele. Mas no final da sua vida estava o apóstolo Paulo sozinho, sem ninguém. Mesmo Lucas talvez não pôde estar com ele nesse momento. E ele diz: antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas me consola também o versículo seguinte: o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Sabe o que ele estava dizendo? Não veio nenhum de vocês, mas mesmo quando a gente pensar que não tem ninguém do nosso lado, a melhor companhia de todas é o Senhor. Mesmo quando na sua caminhada como crente não houver ninguém para lhe assistir nas suas defesas da vida, mesmo quando todos lhe desampararem, mesmo um amigo mais próximo, irmão, não vai faltar a presença do Espírito Santo do teu lado, o Consolador. Não vai faltar a presença do Espírito Santo te encorajando, te dando palavras, te dando ânimo. Eu declaro essa palavra sobre vocês essa manhã. Não, de modo nenhum, irmão, se desespere na medida em que rompimentos ocorrerem e pessoas forem. Paulo está dizendo: olhe para o meu exemplo. Quando todo mundo foi embora, eu ainda tinha o Senhor, e o Senhor me assistiu, o Senhor viu, o Senhor me fortaleceu, e o Senhor me livrou da boca do leão. Eu declaro essa palavra sobre vocês. Quando ninguém mais estiver ao seu redor, o Senhor estará te assistindo, te fortalecendo, te guiando, te levantando, e Ele vai te livrar das muitas bocas dos leões que existem na vida, em nome de Jesus. Eu termino. Meus irmãos, não é narrado na Bíblia como é que o apóstolo Paulo morreu. Essas são as últimas palavras registradas, mas o ato da morte não é registrado. E aqui eu tomo emprestadas as palavras do Hernandes Dias Lopes. Ele faz uma simulação de como talvez foi a morte de o apóstolo Paulo. Igreja, um homem dedicado 30 anos na pregação do Evangelho, um homem que deu o seu melhor, um homem que fez de tudo. Ele chega a um ponto da vida em que ele está preso, é julgado, ele sabe, vai morrer. Talvez um algoz entrou nos corredores das masmorras, talvez com um papel, uma tocha na mão, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E Paulo, talvez com a voz cansada do alto dos seus 60 anos, responde: eu estou aqui. E o homem indiferente, acostumado a matar, ele diz: chegou a sua sentença, você será morto e será decapitado. O apóstolo Paulo vai caminhando, ele descobre o método da sua morte, talvez viu outras cabeças tombadas. Está lá a madeira posta, o homem com a foice na mão, e como em qualquer pena de morte, talvez foi concedida ao apóstolo Paulo a oportunidade de falar suas últimas palavras. E eu me pego pensando o que talvez Paulo disse, mas há muitos textos possíveis. Talvez ele repetiu essas palavras que ele disse para Timóteo: eu estou indo para a morte, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Talvez ele chegou no término da sua vida, dando aquele hino de adoração que ele faz aos romanos: ao Senhor Deus seja a glória, pelo século dos séculos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Talvez esse homem no final da sua vida chegou dizendo: olha, eu cheguei àquela via em que o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Agora sim eu vou ganhar, agora sim eu vou compreender, agora sim eu vou estar com Ele, agora sim eu vou o conhecer tal como dele sou conhecido. Agora eu não vou conhecer mais como por um espelho, agora eu vou vê-lo como Ele é. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Talvez a última visão que o apóstolo Paulo teve foi do sol batendo na ponta da foice. A foice desceu. O apóstolo Paulo foi assassinado. E não se sabe se Timóteo voltou. Não se sabe se Timóteo veio. Não se sabe se Timóteo chegou antes do inverno. Há algumas evidências históricas, mas eu não quero entrar nesse pormenor. Igreja, o fato é,
E você, meu irmão, você vai chegar antes do inverno? Você vai procurar vir ter com o Senhor Jesus depressa, retomar a fé não fingida, carregar a tocha e honrar o exemplo desses mártires. Jesus está te chamando e dizendo: procura vir ter comigo depressa, meu filho. Ainda está em tempo. Venha antes que venha o inverno, antes que venham maus dias. Procura vir ter comigo depressa. Não entre no grupo do Demas que me desampara, manda o presente século. Não entre no grupo dos Alexandre Latueiro. Não. Paulo morreu deixando para nós um exemplo. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou um prisioneiro, mas eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Esse homem que está nos chamando hoje para combater o bom combate. É esse homem que hoje está nos chamando para ir mais longe. É esse homem que está olhando para você essa manhã. E não só ele, o Senhor Jesus. Não pare, não desista, não desanime. Carregue a tocha, vá até o final. O Senhor Jesus conta com você. Posso orar? Perguntou ao bispo, eu posso orar? Posso orar com os irmãos? Bispo, o senhor me permite? Se os irmãos puderem, por favor, ficar de pé. Me permita orar por vocês. Igreja, essa é uma mensagem que o Senhor está nos despertando e nos chamando de volta. É muito fácil a gente se tornar tímido no Evangelho. Eu não me refiro a uma timidez como jeito, eu não me refiro a uma timidez, mas é uma timidez daquela que não quer se envolver, não quer abraçar as causas. Só que Deus está te chamando para um envolvimento um pouco maior, meu irmão. Não dá para se envergonhar do Evangelho e dos prisioneiros do Evangelho. Olha o exemplo dos mártires, olha o exemplo de Timóteo, olha o exemplo dos apóstolos. Venha ter comigo depressa, o Senhor Jesus está te chamando. Venha ter comigo depressa. Traga à memória a fé não fingida, volta até a fé não fingida. Carrega a tocha. E olhe para os exemplos, o combate é bom, meu irmão. O combate é bom. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra, Pai, essa manhã. Estou sendo fiel, meu Deus, ao que o Senhor colocou em meu coração para essa manhã. Jesus, eu rogo a Ti que o Senhor nos fortaleça. Aos Timóteos que estão aqui nessa manhã, meu Deus, cansados, talvez tímidos, talvez em vias de parar, talvez desejosos, meu Deus, por não irem adiante. Oh, Jesus, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, e nos fortalece essa manhã. Meu Deus, que a mesma graça capacitadora que o apóstolo Paulo pediu em favor de Timóteo, eu peço que venha sobre nós, que nós nos fortifiquemos na graça que é em Cristo Jesus. Essa graça que capacita, essa graça que dá força para ir mais longe, essa graça que nos impede de desistir, essa graça, meu Pai, eu quero declarar sobre esse povo, meu Deus, que está aqui nesse lugar. Oh, meu Deus, eu tomo esse microfone, meu Deus, eu quero orar também pelo bispo dessa igreja. Fortalece o Teu servo, meu Deus. São tantos e tantos anos dedicados ao ministério, meu Deus, e uma série de abandonos o Teu servo já enfrentou. Mas, meu Deus, assim como foi com o apóstolo Paulo, que seja assim com o Teu servo também, meu Deus. O Senhor sempre vai deixar alguém do lado. O Senhor sempre vai preparar companhias. Eu quero declarar isso sobre essa igreja, meu Pai. O Senhor é o Deus que prepara os Lucas para os momentos mais difíceis. O Senhor é o Deus que prepara verdadeiros companheiros para os momentos mais delicados. Então eu declaro sobre essa igreja, meu Pai, a força do Senhor. Eu declaro sobre essa igreja, meu Deus, o vigor do Espírito Santo. Ah, Pai, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fadigarão. Jesus, vem sobre nós fortalecendo essa manhã. Vem sobre nós dando um novo vigor essa manhã, Jesus. Que os Timóteos que entraram aqui pensando em desistir recebam vigor para caminhar um pouco mais, para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Oh, Pai, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Celebra o Senhor, celebra o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado, obrigado. Diga, poderoso. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso
preciso dessa ajuda. Levante as mãos e diga: Salvador, Deus poderoso. Salvador, Deus poderoso. Salvador, Deus poderoso. Ele é. Levante as suas mãos e diga: Salvador. Ei, essa é a igreja de Deus em Cristo. É aquela que declara quem Ele é. Ele é Salvador. Ele é poderoso. Salvador, poderoso. Salvador, poderoso. Ele é. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Salvador, Deus poderoso, Salvador, aleluia, diga quem Ele é. Salvador, Ele é Salvador, Ele é poderoso, Ele é Salvador, Ele é poderoso, infinitamente poderoso, digno de toda glória. Tu és, tu és, tu és, tu és, Deus poderoso, poderoso Ele é, Deus poderoso, entrega o seu melhor, 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 aleluia, aleluia. A Ele glória, a Ele toda adoração, a Ele todo louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos têm aleluia aí no coração, na sua boca? Aleluia. Deus tem sido maravilhoso conosco, com todos esses pastores que estão ministrando a nós neste mês de setembro. Deus está falando conosco. Quantos creem? Deus está falando conosco. Quantos creem? E Deus tem falado conosco através do nosso pastor Lucas Araújo. Que bênção. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Nós damos bem-vindo à sua esposa,
a nossa irmã Franciele e a todos os irmãos que estão com o pastor. São bem